E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, no vídeo de hoje o tema é sobre times internacionais que o Corinthians mais enfrentou na história. Pois é, times estrangeiros que o Corinthians enfrentou em Libertadores, em Sul-Americana e por aí vai, né? Bom, eu resolvi não trazer todos os times de fora do país que o Corinthians enfrentou, porque são muitos, tá? E daria um vídeo muito extenso, né? Então, eu resolvi trazer times internacionais que o Corinthians enfrentou em pelo menos 5 confrontos ou mais, tá? Menos que isso eu não vou citar aqui, beleza? E no total eu vou citar 19 times, beleza? Times internacionais que o Corinthians enfrentou em pelo menos 5 confrontos ou mais, beleza? Então é isso aí, bora pro vídeo, os times internacionais que o Corinthians mais enfrentou na história, bora conferir. E para começar galera, o primeiro time que eu vou citar aqui é um time colombiano, é o Independiente Santa Fé. Pois é, 5 confrontos contra o Corinthians, 3 vitórias nossas, 2 empates e nenhuma derrota, né? A última vez que enfrentamos o Santa Fé foi na Libertadores 2016. Pois é, empate por 1-1 lá na Colômbia foi a última vez que o Corinthians enfrentou o Santa Fé. Então é o primeiro time da lista que enfrentou o Corinthians em pelo menos 5 confrontos, beleza? Então bora pro próximo. E o próximo time que eu vou trazer aqui, galera, é um time do Peru. Pois é o Universitário de Deportes, lá de Lima. É o próximo time que eu vou citar aqui. 5 confrontos contra o Corinthians na história, 4 vitórias do Corinthians, 1 empate e nenhuma derrota nossa. A última vez que enfrentamos o Universitário, Sul-Americana 2023. Pois é, Corinthians do Luxemburgo, vencemos lá em Lima 2-1. Pois é, o Rian marcou o gol da vitória no final, tirou a camisa, provocou a torcida deles. Foi uma classificação épica do Corinthians naquele jogo contra o Universitário, beleza? Então é isso aí, Universitário do Peru tá aí na lista. Agora bora para o próximo time. E agora galera, o próximo time da lista é um time argentino. Pois é, um time da Argentina e é o Estudiantes de La Plata, galera. Pois é, 5 confrontos contra o Corinthians na história, 4 vitórias do Corinthians, nenhum empate e uma derrota nossa, né? E essa derrota aconteceu justamente no último confronto contra esse adversário, Sul-Americana 2023, quartas de final. Perdemos em La Plata 1-0, mas classificamos nos pênaltis, né? Porque vencemos a ida também por 1-0, né? Então a última vez que enfrentamos o Estudiantes, perdemos, mas avançamos e eliminamos eles na casa deles nos pênaltis na Sul-Americana em 2023, beleza? Então esse é o Estudiantes de La Plata, bora para o próximo time. E o próximo time da lista, galera, é um time argentino. Pois é, outro time argentino e dessa vez é o Argentinos Júniors. Pois é, ao todo 5 jogos contra essa equipe, 2 vitórias para cada e um empate, né? Duelo bem equilibrado. A última vez que enfrentamos essa equipe, Sul-Americana 2024, fase de grupos, na Arena, e o Corinthians goleou por 4-0, um show do Yuri Alberto, ele fez 2 gols, o Wesley fez um golaço de cobertura e o Fausto Vera, ele mesmo, completou a goleada por 4-0 a última vez que enfrentamos o Argentinos Júniors, beleza? Então, bora para o próximo time. E agora, a próxima equipe que eu trago aqui para vocês é uma equipe chilena, galera. Pois é, e a Universidade Chile, isso mesmo, 5 confrontos contra eles na história, 4 vitórias do Corinthians, nenhum empate e apenas uma derrota, né? A última vez que enfrentamos a equipe chilena, Sul-Americana 2017, isso mesmo, o Corinthians lá no Chile venceu 2-1,
gols do Rodriguinho e do Jadson, né? A última vez que vencemos e enfrentamos a equipe da Universidade de Chile, o Corinthians do Carille, beleza? Então, é isso aí, Universidade de Chile. E agora, bora para o próximo time. E agora, o próximo time que eu trago aqui é um time paraguaio, galera. Pois é, e é o Cerro Porteño, isso mesmo. 6 confrontos contra eles na história, 4 vitórias do Corinthians, nenhum empate e 2 derrotas. A última vez que enfrentamos o time do Cerro Porteño, Libertadores 2016 em Itaquera, e o Corinthians venceu uma vitória tranquila até 2-0, gol do Luca. Pois é, lembram do Luca? E o outro gol foi um gol contra e o Corinthians venceu 2-0. Isso aí, esse é o Cerro Porteño, beleza? Bora para o próximo time. E agora, a próxima equipe aqui do vídeo é uma equipe que enfrentou o Corinthians em 6 confrontos. É uma equipe uruguaia e é o Racing, galera. O Racing do Uruguai, 6 jogos contra eles, 5 vitórias do Corinthians, 1 empate e nenhuma derrota contra esse adversário, né? A última vez que enfrentamos esse time uruguaio, Sul-Americana 2025, fase de grupos, ganhamos 1-0 no Uruguai, gol de Matheus Bidu. Isso mesmo, Matheus Bidu marcou o gol do Corinthians na última vez que enfrentamos o Racing do Uruguai, um time que estamos acostumados a vencer, né? Pois é. Então, bora para o próximo time? E agora, o próximo time da lista, galera, é outra equipe chilena e dessa vez é o Colo-Colo, galera. 6 confrontos contra eles, 3 vitórias do Corinthians, 1 empate e 2 derrotas, né? A última vez que enfrentamos o Colo-Colo, oitavas da Libertadores 2018. Não é uma lembrança muito boa pra gente, né? Vencemos até 2-1, mas fomos eliminados porque perdemos o jogo da ida 1-0 e naquela época a Libertadores no mata-mata valia o gol fora de casa. O Colo-Colo marcou na nossa casa, a gente não marcou na deles e acabamos sendo eliminados, né? Vencemos, mas com um gostinho amargo, né? Só mais uma eliminação de oitavas do Corinthians em Libertadores. Fazer o quê, né? Beleza, esse então é o Colo-Colo, então partiu para o próximo time. E agora, a próxima equipe aqui da lista, galera, é um time argentino. Pois é, e eu estou falando do Huracan. Isso mesmo, 6 confrontos contra o Huracan, 2 vitórias do Corinthians, 1 empate e 3 derrotas. Pois é, não é um adversário muito agradável. A última vez que enfrentamos o Huracan, Sul-Americana 2025, né? Fase de grupos, lá na Argentina, 1-0 para eles, um jogo lastimável do Corinthians, né? E essa derrota culminou na nossa eliminação da Sul-Americana em 2025. Meu Deus do céu. Pois é, esse é o Huracan da Argentina. Bora para o próximo time. Agora vamos falar de outra equipe chilena e dessa vez é a Universidade Católica, galera. Isso mesmo, 6 jogos contra eles, 4 vitórias do Corinthians, 1 empate e 1 derrota, né? A última vez que enfrentamos a Católica faz um bom tempo, Libertadores 2006. Isso mesmo, fase de grupos da Libertadores 2006 e o Corinthians lá no Chile venceu por 3-2, uma vitória importante que ajudou o Corinthians a ser líder do seu grupo na Libertadores em 2006, beleza? Então é isso aí, essa é a Universidade Católica do Chile. Bora para o próximo time. E bom, galera, o próximo time que eu trago aqui, outra equipe colombiana e dessa vez é o Milionários. Isso mesmo, 7 confrontos contra eles na história, 2 vitórias do Corinthians, 2 empates e 3 derrotas. Isso mesmo, o timinho chato, esse Milionários contra o Corinthians, né? E o último confronto contra eles, Libertadores 2018, fase de grupos em Itaquera e perdemos. Pois é, 1-0 para eles, né? A última vez que enfrentamos eles em casa e perdemos o jogo. Fazer o que, né? Bom, esse é o Milionários da Colômbia.
bora para o próximo time. E a próxima equipe da lista, outra equipe argentina, e agora, dessa vez, é o Independiente de Avejaneda. Isso mesmo, 8 jogos contra o Independiente, 4 vitórias para cada lado e nenhum empate. Pois é, um equilíbrio absoluto, nunca houve empate nesse confronto e 4 vitórias para cada lado. A última vez que enfrentamos a equipe de Avejaneda, né, o Independiente, Libertadores 2018, fase de grupos, perdemos em Itaquera 2-1 para eles, né? Na Argentina vencemos 1-0, gol do Jadson. Porém, em Itaquera perdemos 2-1 para eles a última vez que enfrentamos o Independiente. Beleza? Libertadores 2018. E agora, bora para o próximo time. E a próxima equipe aqui da lista, galera, outra equipe paraguaia, dessa vez é o Olímpia. Isso mesmo, o Olímpia, 9 jogos contra eles, 4 vitórias do Corinthians, 2 empates e 3 derrotas, né? A última vez que enfrentamos o Olímpia, Copa Mercosul de 2000, isso mesmo, perdemos fora de casa, 3-2. Foi a última vez que enfrentamos o Olímpia no ano 2000, perdemos 3-2, beleza? Então é isso aí, esse é o Olímpia do Paraguai. Bora para o próximo time. E o próximo time da lista é um time argentino, o rival do Independiente, galera, o Racing. Isso mesmo, o Racing de Avejaneda, 10 jogos contra eles na história, 1 vitória do Corinthians apenas, 6 empates e 3 derrotas. Pois é, o Racing é uma equipe bem chata na história do Corinthians e empatamos muitas vezes com esse adversário, né? E a última vez que enfrentamos o Racing, semifinal da Copa Sul-Americana 2024, perdemos na Argentina 2-1 de virada e fomos eliminados, né? Uma noite para esquecer, em Itaquera foi 2-2, perdemos na Argentina e caímos na Sul-Americana daquele ano. Fazer o que, né? Beleza, esse é o Racing, bora para o próximo time. E agora, a próxima equipe da lista, um time uruguaio. Pois é, o Peñarol, galera. Isso mesmo, Peñarol, 10 jogos contra eles na história, 3 vitórias do Corinthians, 3 empates e 4 derrotas. Pois é, e a última vez que enfrentamos o Peñarol não é uma lembrança muito boa. Aliás, é uma lembrança horrível. Pois é, fase de grupos da Sul-Americana 2021, time do Mancini, lá no Uruguai, época de pandemia, e tomamos um sacode 4-0 pro Peñarol. Meu Deus do céu. Foi um dos jogos que ajudou na demissão do Mancini, né? Ele foi demitido na derrota pro Palmeiras, do Paulista, e esse 4-0 pro Peñarol, eliminação na fase de grupos da Sul-Americana, né? O Mancini não durou muito tempo depois disso, né? Era época de pandemia, situação difícil, mas mesmo assim, 4-0 para eles foi pesado a última vez que enfrentamos o Peñarol Sul-Americana 2021. Pois é. Bora para o próximo time? E agora, o próximo time da lista é simplesmente o rival do Peñarol, o Nacional. Pois é, outra equipe uruguaia aqui, o Nacional, 10 jogos contra eles na história, 1 vitória do Corinthians, 2 vitórias do Nacional e 7 empates. Isso mesmo, 7 empates em 10 jogos na história nesse confronto Corinthians e Nacional do Uruguai, né? A última vez que enfrentamos o Nacional, outra lembrança nada agradável pra gente, oitavas da Libertadores 2016, Corinthians do técnico Tite, 2-2 em Itaquera e fomos eliminados da Libertadores. Pois é, né? Foram oitavas, valia a regra do gol fora, jogo de ida no Uruguai 0-0, 2-2 na volta, o Nacional marcou 2 fora de casa, o Corinthians nenhum, como de praxe, e fomos eliminados pela regra do gol fora. Fazer o que, né? Beleza, esse é o Nacional do Uruguai, bora para o próximo time. E agora, galera, vamos falar de outra equipe argentina. Pois é, e dessa vez é o San Lorenzo, isso mesmo, o San Lorenzo, 11 jogos contra eles na história. 11 jogos, 4 vitórias do Corinthians, 4 empates e 3 derrotas. Isso mesmo, a última vez que enfrentamos o San Lorenzo, fase de grupos da Libertadores 2015, né? Na Argentina,
1 a 0 Corinthians, e em Itaquera, né, foi 0 a 0, e nesse jogo em Itaquera foi a última vez que enfrentamos o São Lourenço, um empate por 0 a 0, beleza? Então esse é o São Lourenço, e agora vamos para mais uma equipe. Quem será? Bora conferir. E agora o próximo time que eu trago aqui é outro time argentino. Dessa vez é o River Plate, galera. Isso mesmo, 14 confrontos contra o River na história. 14 jogos. 3 vitórias do Corinthians. Isso mesmo, apenas 3 vitórias. 3 empates e 8 derrotas para eles. Meu Deus, 8 derrotas, cara. Esse time é uma pedra no sapato do Corinthians. E a última vez que enfrentamos o River Plate, né, uma das noites mais trágicas da nossa vida em Libertadores, né? Pois é, oitavas da Libertadores 2006 no Pacaembu, perdemos 3 a 1, né? Um jogo que nem acabou, né? A torcida invadiu o campo, enfim, né? Foi uma confusão no Pacaembu naquela noite triste pra gente, né? E foi a última vez que enfrentamos o River Plate, oitavas da Libertadores 2006, e fomos, infelizmente, eliminados por eles. O timinho chato na história do Corinthians é o River Plate. Bom, e agora, bora para o último time, galera. Pois é, o último time aqui da lista. Qual será a equipe internacional, a equipe estrangeira que o Corinthians mais enfrentou na história? Quem será? Bora conferir. E agora, galera, chegamos ao último time dessa lista. Pois é, a equipe internacional que o Corinthians mais enfrentou na história. Quem será esse time? Eu acho que vocês já imaginam quem seja, né? É claro que eu tô falando do Boca Juniors da Argentina. Pois é, o time internacional que o Corinthians mais enfrentou na sua história. Foram 19 jogos contra o Boca. 19. 5 vitórias do Corinthians, 8 empates e 6 derrotas contra esse adversário, né? Porém, apesar de perdermos um jogo a mais, temos ótimas lembranças, né? Como não lembrar, final da Libertadores 2012, nossa primeira Libertadores invicta contra eles no Pacaembu, vitória por 2 a 0, né? E a última vez que enfrentamos o Boca, outra boa lembrança, né? Foi na Libertadores 2022, oitavas de final, Corinthians do Vitor Pereira, 0 a 0 em Itaquera, 0 a 0 na Bombonera. O Cássio pegou 2 pênaltis e o Corinthians se classificou e eliminou o Boca em plena La Bombonera. Pois é, a última vez que enfrentamos o Boca, uma lembrança bem feliz pra gente. Eliminamos eles na casa deles, né? Pois é, então é isso aí. Esse é o Boca Juniors, a equipe estrangeira que o Corinthians mais enfrentou na história. É isso aí. E é isso, galera, esses são os times internacionais que o Corinthians mais enfrentou na história, né? Eu citei aqui 19 e são os times que o Corinthians enfrentou em pelo menos 5 confrontos ou mais, né? Claro que tem muitos times que eu não citei aqui, né? Times que o Corinthians enfrentou em 4 jogos ou menos, e a lista, galera, olha, é extensa. Dá mais de 150 times que o Corinthians enfrentou. Isso mesmo, mais de 150 times internacionais. E incluem times de fora do continente sul-americano, claro. E também inclui seleções nacionais. Isso mesmo, o Corinthians já enfrentou algumas seleções nacionais na sua história, né? E a lista dá mais de 150 equipes, tá? E se vocês quiserem conferir todas essas equipes, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do site do meu timão, tá? No site do meu timão tá lá a lista de todos os times internacionais que o Corinthians já enfrentou, e dá muito time, como eu falei, mais de 150. Então, se vocês quiserem conferir todas as equipes internacionais que o Corinthians enfrentou, incluindo seleções nacionais, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do site do meu timão para vocês conferirem lá, tá? Aqui eu citei apenas 19 porque eu não queria deixar o vídeo muito extenso, né? Então eu citei 19 times que o Corinthians enfrentou em pelo menos 5 confrontos ou mais, beleza? E é isso, galera. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu aceito sugestões de temas de vídeo
aí pra vocês, né? Se vocês quiserem comentar temas, tá? Eu ficaria muito feliz se vocês comentassem aí, se vocês sugerissem algum tema de vídeo pra eu fazer, beleza? Então é isso aí, tá? Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!